Abra sua Bíblia, irmão, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 25. Eu vou compartilhar uma palavra com vocês que Deus deu para mim. Deus me deu um puxãozinho de orelha e eu vou compartilhar esse puxão de orelha com vocês, né? Um puxão de orelha coletivo, vamos dizer assim, né? Capítulo 24, versículo 25, diz assim: dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Só isso aqui. Só isso aqui. Gente, esse texto aqui, eu estava meditando no livro de Atos e cheguei nesse texto aqui. É um texto que aconteceu quando Paulo, ele foi acusado pelos judeus e ele foi preso pelas autoridades, né, por Herodes e apresentado às autoridades romanas que dominavam aquela época e, de repente, ele tem que se defender. E ele começa a se defender, apresentar a sua defesa diante desse cidadão aqui chamado Félix, que era marido de uma mulher chamada Drusila, nome bonito, né? Eu conheci uma Drusila quando eu era criança, depois nunca mais vi ninguém chamado, nenhuma mulher chamada com esse nome, né? Drusila ou Drúzila, alguns falam assim. Mas ele vai e começa a conversar, a apresentar a sua defesa diante de Félix, que era a autoridade ali naquele lugar, e Félix começa a se interessar por algumas coisas que Paulo fala. A mulher de Félix, ela tinha interesse no Evangelho, ela tinha interesse, como diz o texto aqui, né? Algumas coisas sobre isso, e ele também tendo interesse acerca de algumas coisas a respeito do chamado caminho, como eles falavam naquela época, que o Evangelho, eram aqueles que abraçavam o Evangelho, eram aqueles que eram chamados os do caminho de Jesus, vamos dizer assim. Ele começa a ouvir, ele começa a pensar, ele começa a argumentar, ele começa a perguntar, e de repente, eu não sei o que acontece, mas chega aqui nesse versículo 25, o texto diz que Paulo, né, fala sobre justiça, sobre domínio próprio, sobre o juízo vindouro, e Félix, de certa forma, ele se amedronta, ele fica com medo, e ele faz uma coisa que é muito comum quando nós nos assustamos com alguma coisa, ou quando nós não nos interessamos muito com alguma coisa. Ele diz assim: olha, vamos parar por aqui? Por agora você pode se retirar, né? Depois, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver vagar, né, quando eu tiver mais tranquilo, a gente volta a conversar sobre isso. E Paulo saiu da presença de Félix, né? E continuou preso. Depois Félix é substituído, né? Ele vai ser apresentado a uma outra autoridade romana chamada Festo, e ali ele apela a César, né? E por causa dessa apelação que ele faz a César, ele vai parar em Roma e fica preso em Roma até a sua execução. Mas o que me chamou a atenção aqui foi justamente essa atitude de Festo, que é uma atitude que tem uma palavra que simplifica, que resume ela, que é uma palavra que muitos de nós praticamos, mas nem sabemos o que é. Chama-se procrastinação. Já ouviu falar nessa palavra? Fulano é um procrastinador. O que é isso? O que é procrastinar? Procrastinar é você retardar alguma ação, retardar alguma decisão, deixar para depois, né? É você simplesmente materializar a sua falta de vontade de realizar alguma coisa. Isso é procrastinar. Quem aqui
nunca deixou para amanhã alguma coisa que você poderia fazer hoje? Levanta o braço. Eu vou baixar o meu, que eu vivo fazendo isso. Não é? Eu vivo fazendo isso. Aliás, eu tenho até um pouco de prática de vida disso. Não é? Eu sou um camarada muito tranquilo, não sou aquele camarada agitado. Eu tento, às vezes, até o adio para poder pensar mais. Não é? Às vezes a Cíntia me manda um e-mail, eu fico 3 dias sem responder, porque eu estou pensando, estou ruminando, o que eu vou responder. Né? Às vezes isso é benéfico, às vezes isso é sábio, às vezes isso impede que você haja por impulso. Quem é que tem a tendência de agir por impulso? Principalmente as mulheres, né? Tem essa tendência de agir por impulso quando passam naquela vitrine de sapatos. Né? Eu sempre dou esse exemplo, porque eu tenho a minha lá em casa, né? Ela não consegue não parar em frente a uma vitrine de sapatos. A minha esposa e a minha filha, as 2 mulheres da minha vida, não fazem isso. Então, às vezes a gente age por impulso. Quantas e quantas vezes eu já fui liberto de passar por algumas situações constrangedoras, porque eu simplesmente deixei passar um tempo, deixei passar alguns dias para poder decidir. Eu tenho essa característica, eu demoro a decidir, eu não decido rápido. É uma característica natural minha. É bom isso? Em certo aspecto é bom. E outros nem tanto. Já perdi oportunidades porque demorei a decidir. Não é? Quando cheguei lá para comprar, acabou. Não tinha mais. Aí eu fiquei com cara de podia ter comprado. Não é? Isso acontece. Isso acontece. Agora, o indivíduo procrastinador é aquele que fica adiando para amanhã algo que ele pode fazer hoje. Na vida natural, isso tem as suas consequências, né? Às vezes essas consequências, como eu disse aqui, são benéficas, às vezes nem tanto. Se você ficar adiando, por exemplo, botar gasolina no seu carro, vai ter uma hora que o carro vai parar na rua. Como já aconteceu com vários amigos meus, inclusive com alguns dos meus filhos algumas vezes. Né? Tem dinheiro, tem cartão, mas tem preguiça de ir lá botar a gasolina, de parar no posto, de ir lá botar a gasolina e ficar adiando. Não, vai dar para chegar. Não, vai dar para chegar. Não, vai dar para chegar. Isso é um problema. Isso é um problema. Na vida material, tem as suas consequências. Essas consequências, como eu disse, são boas ou podem ser ruins. Né? Agora, quando se fala de vida espiritual, a procrastinação, ela é determinante para o fracasso. Na vida material, a gente pode até caminhar um pouco dessa forma, mas na vida espiritual, aquele que deixa para amanhã algumas decisões espirituais, algumas atitudes espirituais que ele precisa tomar, ele está correndo um sério risco. Na verdade, quem vive assim, né, ele trata a vida espiritual de uma forma um tanto quanto incrédula. Existe credulidade total e existe credulidade parcial. Credulidade parcial, ela é algo extremamente perigoso quando se trata de vida espiritual. Quando nós cremos de forma parcial nas coisas de Deus, nas coisas do reino espiritual, nós corremos sérios riscos de viver uma vida de procrastinação nas coisas espirituais. Por exemplo, vou exemplificar isso aqui. Quando Paulo falou aqui para Félix, dizendo da justiça de Deus, dizendo de domínio próprio fala de tomar decisões, né? Eu tenho que me dominar para tomar algumas decisões. Quando Paulo fala de juízo vindouro, do juízo de Deus, Deus vai operar juízo sobre a terra, Deus vai operar juízo sobre as autoridades, e Félix era uma autoridade. O texto diz que ele se amedronta. Se amedronta por quê? Porque, de certa forma, ele acreditou naquilo que Paulo estava dizendo. Senão, ele não teria medo. Se ele simplesmente desdenhasse daquilo,
Ele estava dizendo, eu não acredito em nada que você está falando. Mas, de certa forma, ele acreditou. Parcialmente ele acreditou, a ponto de suscitar medo na vida dele, não é? Agora, essa credulidade dele foi parcial. Por quê? Porque, na verdade, ele estava dizendo assim, com essa atitude de procrastinar: olha, eu creio nisso, mas eu não creio que isso seja muito urgente, não. Eu creio nisso, mas eu não creio que isso vá acontecer logo. Eu creio, eu creio, mas eu não creio que isso vá acontecer comigo. Vocês estão entendendo como é que funciona a mente de quem crê parcialmente? Quantos creem no juízo vindouro? Você crê? Eu creio. Mas você acha que você se consertar com Deus é urgente? Você acha que esse juízo vai vir logo, vai ser operado logo? Você acha que você pessoalmente precisa de uma decisão que tem que ser tomada logo, urgentemente? Ou isso pode ficar para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem? Quando você age assim, na verdade você está dizendo, olha, eu creio, mas eu não creio totalmente, não. Eu creio de uma forma parcial, eu creio com reservas, não é? Eu não creio que tenha necessidade dessa urgência toda. Afinal, Jesus não vai voltar amanhã. É isso que você está dizendo. Irmão, acreditar ou não acreditar é uma escolha pessoal. Se você resolve deixar para amanhã, é porque, na verdade, hoje você não acreditou. Você joga a sua esperança de acreditar amanhã. Só que se você não acreditou hoje, amanhã será que você vai acreditar? Só que se você não acreditou hoje, será que você vai acreditar semana que vem? Será que essa postura vai ser mudada? Eu chego à conclusão aqui que a vida espiritual adiada, ela é uma tragédia. Eu posso ser uma bênção hoje, mas eu deixo para ser uma bênção amanhã. Eu posso ser uma bênção hoje, mas eu deixo para ser uma bênção semana que vem. Eu posso ser uma bênção hoje, mas eu tenho tanta coisa para fazer antes, pastor. Eu tenho tanta prioridade. Eu tenho que cuidar das coisas desse mundo, eu tenho que cuidar da minha formação, eu tenho que cuidar de ganhar dinheiro, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo. A vida espiritual adiada é uma tragédia. Cristãos que dizem, amanhã eu vou me acertar, amanhã eu vou ler mais a palavra de Deus, amanhã eu serei fiel na igreja, amanhã eu vou orar. Esses cristãos acabam sendo surpreendidos com as vicissitudes da vida os atropelando. Essa que é a verdade. Por que eu estou falando que essa palavra veio para mim como um puxão de orelha? Porque eu creio que existem coisas que nós não podemos adiar na vida espiritual. E eu separei algumas delas aqui para a gente conversar um pouquinho. Por exemplo, a gente não pode adiar a oração. Não pode adiar a oração. Você nunca pode deixar para orar amanhã. A sua oração tem que ser sempre hoje. Sempre hoje, hoje, hoje. E estou falando de oração, tanto individual como coletiva. Tanto oração voltada para as suas necessidades, como para as necessidades dos outros, como oração intercessória. Você não pode adiar a oração, sob pena de não dar tempo, ou sob pena de adiar a sua bênção, a sua resposta. Esse final de semana eu passei por uma situação engraçada.
Salomão chegou lá em casa sexta-feira, eu chamei o Gênesis e a Loren com os meninos para ir lá para casa comer uma pizza e conhecer o Salomão, conversar um pouquinho sobre o congresso de homens e tal. Aí eles foram para lá e nós ficamos lá, conversamos, tal, aquele negócio todo. Quando foi no sábado de manhã, que eu vim sair aqui para vir para o congresso, eu fui procurar a chave do meu carro e não achei. Cadê a chave do meu carro? Procurei lá no chaveiro, no cavalinho que a gente bota a chave, pendura lá, não estava. Procurei no móvel que de vez em quando eu boto, não estava. Procurei no meu criado mudo, não estava. Procurei na minha calça, não estava. Procurei no paletó, não estava. Aí comecei a procurar debaixo dos móveis, não estava. Aí como eu estava em cima da hora, eu falei assim, vou pegar a chave reserva e vou com a chave reserva. Não vou me preocupar com isso não, vai aparecer. Vim embora. Cheguei aqui e tal, aquele negócio todo. Voltei para casa, fui procurar a chave. Cadê a chave? Não achava a chave. Falei, essa chave alguém deve ter posto no sofá, ela caiu dentro do sofá. Virei o sofá de cabeça para baixo para procurar. No fundo do sofá não estava. Cara, aí fui dormir de tarde, sonhei com a chave. De tão agoniado que eu estava com a perda da chave. Ali estavam as 3 chaves no meu chaveiro mais importantes que eu carrego. A chave do meu carro, a chave da minha casa e a chave do cofre da igreja. E eu perdi esse chaveiro. Falei, meu Deus do céu. Aí sonhei com a chave. Aí acordei do sonho e falei, acho que eu tive uma revelação. Né? O Lucas foi o último que usou o carro. Foi lá, Lucas, cadê a chave? Que chave, pai? Não, você foi o último. Não, nada da chave. Irmãos, em nenhum momento eu parei para orar. Lembrei de orar, falei, Senhor, me dá luz, me mostra onde é que está essa chave. Aí, à noite, vim com a chave reserva. Domingo de manhã, acordei já procurando a chave. Cadê a chave? Não achava a chave. O Salomão, quando acordou, estava lá procurando de novo no sofá, aquele negócio. Cadê a chave? Aí ele me ajudou a procurar e nada de achar a chave. Vim para a igreja com a chave reserva. Quando cheguei aqui na igreja, eu virei para o Gênesis. Não. Aí fui almoçar. Cadê a chave? Quando voltei para casa, antes de dormir, dar aquela descansadinha, protocolar de domingo de tarde, né, depois do almoço, eu falei assim, eu vou orar. Eu vou orar. Eu me nego a rezar a São Longuinho. Eu vou orar para Deus me dizer onde é que está essa chave. Aí ajoelhei do lado da minha cama, orei e falei, Senhor Jesus, esse negócio da chave está tirando a minha paz, está me perturbando. Onde é que foi parar essa chave? Senhor, me dá luz, tal, clareia. Aí vim embora para a igreja depois, cheguei aqui, aí virei para o Gênesis e falei assim, Gênesis, por acaso o teu menininho não pegou uma chave e botou nas coisas dele, não? Ele, não, pastor. Falei, tá bom. Aí teve o culto aqui, saímos para lanchar depois do culto. Quando eu estou chegando em casa, quase meia-noite, toco meu celular. Era o Gênesis. Pastor, estou ligando para confessar um pecado. A Loren foi pegar uma fralda aqui para o Nicolas. Adivinha o que ela achou? A chave do carro estava lá dentro das coisas do Nicolas, da fralda lá do Nicolas. Eu acho que não foi o Nicolas, não. Eu acho que foi o próprio Gênesis. E ele não quis assumir. Deus sabe de todas as coisas. Mas por quê? Porque ele está com o carro do cunhado, do Wesley, que é um carro Mitsubishi igual ao meu. E a chave é igualzinha. Eu estou achando que ele pegou, botou dentro das coisas, porque se estava em cima de um móvel, o garotinho não ia pegar. Né? Aí eu parei, cara, depois que eu peguei ele foi lá em casa levar a chave, meia-noite, entregou a chave para mim. Aí eu falei assim, cara, por que eu não orei no sábado? Por que eu não orei no sábado? Eu fui deixando para amanhã. Na hora que eu não achei a chave, a primeira coisa que eu tinha que fazer, Senhor, onde é que está essa chave? Senhor, uma coisa simples, né?
Uma coisa simples, mas que às vezes a gente vai adiando para orar e a gente deixa de receber a bênção com mais rapidez. Às vezes a gente vai adiando para orar, confiando nos nossos recursos. Não, eu vou resolver isso. Eu vou achar essa chave. Não é? Não sou doido. Não, acontece uma situação na vida da gente que a gente vai adiando orar. Por quê? Porque a gente acha que a gente é capaz de resolver. E a coisa vai se complicando, se complicando, se complicando, se complicando, até o ponto que você entra em desespero e diz assim, agora eu não tenho para onde correr, vou orar. Aí ora e vem a bênção. Mas se você tivesse orado no início, quanta coisa você não teria poupado? Quanto tempo você não teria perdido? Por quanto desespero você teria evitado de passar? Então, uma coisa que a gente nunca pode deixar para amanhã é orar. É orar. Orar pelos outros. Orar por um enfermo. Uma vez eu fui chamado para fazer uma visita e eu estava tão cansado, mas tão cansado. Eu falei assim, não, amanhã eu vou lá. Aí deitei na minha cama a minha mulher. A mulher que Deus me deu. Virou para mim e falou assim, você não vai lá visitar o irmão, não? Eu falei, não, amor, eu vou amanhã. Ela falou, e se ele morre hoje? Aí eu, para que você foi falar isso? Agora eu vou ter que ir lá. Eu não vou dormir achando que o irmão vai morrer essa noite, agora eu vou ter que ir lá. Irmão, foi bênção, fui lá, orei com o irmão. No dia seguinte, o irmão saiu do hospital. Não estou dizendo que ele saiu do hospital por causa da minha oração. Mas, se eu fosse lá no dia seguinte, talvez eu nem achasse ele mais lá. Desse viagem perdida. Graças a Deus, porque ele saiu do hospital. Mas talvez ele não saísse do hospital no dia seguinte. Só sairia no outro dia. Por quê? Talvez Deus estivesse esperando que alguém fosse lá interceder por ele para abençoar a vida dele e tirar ele daquele leito de enfermidade. Vocês estão entendendo? Por que nós não podemos deixar para amanhã? Não podemos, irmãos. Não podemos. Se eu deixar por orar amanhã por alguém, talvez passe a oportunidade. Pode passar a oportunidade de a pessoa morrendo, ou pode passar a oportunidade de a pessoa saindo do hospital. Né? A oração precisa ter alguns aspectos na nossa vida. Quando Paulo fala assim, orai sem cessar. Orai sem cessar. Quantas ideias estão dentro dessa frase de Paulo? Orai sem cessar. A primeira que me vem é que a oração tem que ser constante. Se ela tem que ser constante, ela tem que ser todo dia. Não é isso? Orai sem cessar. Outra ideia que me vem é que ela tem que ser urgente. Outra ideia é que ela tem que ser oportuna. Outra ideia é que ela tem que ser prioritária. A gente não pode deixar para amanhã. Não pode deixar para amanhã. Hoje eu vou orar por vocês, não vou deixar para amanhã, não. Hoje nós vamos orar uns pelos outros, não vamos deixar para amanhã, não. Então essa é a primeira coisa. Outra coisa que a gente não pode adiar é a devolução daquilo que pertence a Deus. Devolução daquilo que pertence a Deus. Você não pode adiar. O que pertence a Deus? A nossa adoração pertence a Deus? Sim. A nossa obediência pertence a Deus? Sim. As nossas ofertas, os nossos dízimos pertencem a Deus? Você não pode adiar isso. Você não pode adiar isso. Por que você não pode adiar? Porque sempre que você adia a devolução daquilo que você deve a Deus, daquilo que pertence a Deus, o inimigo, ele se aproveita disso. Ele se aproveita disso. Por exemplo, vou dar o exemplo de dízimo, de dinheiro. Se você adiar a decisão de dizimar
e de contribuir na igreja, sempre o inimigo vai trazer mais dívidas, mais aperto financeiro para você. Por quê? A Bíblia diz uma coisa muito interessante. Ela diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é? A nossa tendência é a seguinte: ah, pastor, esse mês eu estou tão apertado, a coisa está tão feia, eu tenho que cortar as minhas despesas. E a primeira que você corta é aquilo que você deve para Deus, aquilo que você precisa devolver para Deus. Sabe o que você está dizendo para o inimigo? Que se ele acrescentar mais dívidas na sua vida, se ele acrescentar mais peso financeiro na sua vida, você nunca vai devolver para Deus aquilo que pertence a Deus. E você entra nesse círculo e não sai dele. Quando você está apertado, quando você está com dificuldade, e você diz assim: olha, eu estou apertado. Aí você vai lá fazer o seu orçamento, vai fazer o seu balancete das suas despesas, da sua receita, e você faz assim: primeira coisa que eu tenho que pagar, dízimo. Eu separei. Aí você olha para o restante, está complicado. Mas você diz assim: mesmo complicado, mesmo tudo enrolado, eu não vou deixar de dar o meu dízimo. Sabe o que você está fazendo? Você está resistindo ao diabo. E o que diz o texto lá? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se ele fugir de você, ele não acrescenta dívida, ele não acrescenta peso financeiro. E você vai sendo abençoado por Deus e as coisas vão mudando na sua vida. Só que a gente adia. Só que a gente joga para depois. A gente não entende que uma vida espiritual adiada é uma tragédia. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Como é que você resiste o diabo na vida financeira? Devolvendo para Deus o que lhe é devido. O diabo não vai resistir isso. E ele vai fugir. Você pode dizer amém por isso? Amém. Outra coisa que você não pode deixar para amanhã. Isso aqui é importantíssimo. É importantíssimo. E é altamente espiritual. O envolvimento no serviço à sua família. Envolvimento no serviço à sua família. Você não pode deixar para amanhã. A prioridade para a sua família, você não pode deixar para amanhã. O trato com a sua família, você não pode deixar para amanhã. Se você é casado com sua esposa, com seu marido, se você é pai e mãe com seus filhos, se você é filho com seus pais, você não pode deixar para amanhã. Não pode. Na verdade, a gente pensa o seguinte, a gente precisa pensar o seguinte: a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Não é? A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Uma palavra de carinho, de amor que você não diz hoje para dizer amanhã, você não sabe se amanhã você vai poder dizer. Eu já fiz vários sepultamentos. Teve um sepultamento que eu fiz de um grande amigo meu. Ele perdeu a esposa, um câncer fulminante. E ele disse assim, ele não é evangélico, ele é católico, mas ele disse assim: Nilton, eu quero que você vá lá falar no sepultamento da minha esposa. Eu não vou chamar padre, não vou chamar, é você que vai falar. Ele esteve até aqui dando um testemunho, agradecendo. E eu fui lá e falei uma coisa que Deus me colocou no meu coração, porque esse camarada, num ano ele perdeu um filho num acidente de carro aqui na entrada do Guará.
no início de um ano, e no final do ano ele perdeu a esposa com esse câncer. E lá naquele sepultamento, ele estava em paz. Eu olhava para ele e via ele sofrido, tudo, mas em paz. E eu disse uma coisa lá no sepultamento, eu disse o seguinte: olha, eu conheço o Oswaldo há mais de 30 anos. Conheço a família dele há mais de 30 anos. Nós fomos vizinhos de muro aqui na 17, quando eu casei, e ele também no início do casamento dele. Esse homem passou por duros momentos nesse ano, mas ele está em paz. Sabe por que ele está em paz? Porque ele sabe, e eu sou testemunha disso, e eu também sei, estou aqui dando testemunho para vocês, de que ele não ficou devendo uma palavra de amor a essa mulher e ao seu filho. Tudo que precisava ser dito, tudo que precisava ser feito, ele fez. Em contrapartida, irmãos, eu já fiz tantos outros sepultamentos que é um desespero, é uma agonia, é uma choradeira, um tal de pedido de perdão, perdão, porque eu não fiz isso, perdão, porque eu não fiz aquilo, aquele negócio todo. Eu fico olhando aquela tragédia. Por quê? Porque os envolvimentos da vida foram tantos que o que era importante foi sendo deixado para depois. Marido, não adie para amanhã dizer para sua esposa que você a ama, que você a admira, que você a deseja como homem. Esposa, não adie para amanhã dizer para o seu marido que você o respeita, que ele é autoridade sobre a sua vida, que você o deseja como homem. E não pensa que é só as mulheres que gostam de ouvir isso, não, os homens gostam. Os homens gostam. Filho, não deixe para dizer para amanhã. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Pai, você é um exemplo para mim. Mãe, você é um exemplo para mim. Pai, não deixe de dizer para o seu filho isso. Não deixe de gastar tempo com ele. Não deixe de agir nesse sentido. Eu li uma história de uma ilustração sobre essa questão da procrastinação. E eu vi uma história de um pai e um filho, que o filho sempre virava para o pai e pedia para ele para construírem uma casa na árvore. E o pai sempre dizia: hoje não, amanhã, hoje estou cansado, não dá para fazer agora. E essa história conta que passou um tempo, essa criança ela foi atropelada andando de bicicleta. E o pai chegou no hospital desesperado e a criança lá toda arrebentada, nas últimas. A frase que a criança disse para o pai foi a seguinte: pai, não deu tempo de construir a casa, né? Já pensou? Já pensou? Então, irmãos, família é um assunto altamente espiritual. Altamente espiritual. Eu já tratei com casais que se arrependeram amargamente de terem deixado para depois certas coisas. Eu tratei com um casal que o marido queria sempre deixar para depois ter um filho. Até o dia que a esposa disse assim: chega, basta. Você não quis fazer um filho comigo, eu vou arrumar quem faça. E largou o cara e foi atrás de quem para fazer o filho.
Aí ele quis fazer, falando, agora não quero mais. Agora não quero mais. A procrastinação em assuntos espirituais leva-nos à desgraça. Uma vida espiritual adiada é complicado. Por último, olha só. Nunca deixe para amanhã uma resposta positiva ao chamado de Deus. Nunca deixe. Foi o que Félix fez, né? Foi o que Félix fez. Não. Quando eu tiver tempo. Quando eu tiver tempo. Eu já evangelizei uma pessoa que ela virou para mim e disse assim, não, cara, você me convenceu, mas eu estou muito jovem, quando eu for mais velho, aí eu aceito Jesus. E eu virei para ele e falei assim, cara, você sabe se você vai ficar mais velho? Ele ficou com raiva de mim. Você está me agorando? Eu falei, não, estou te agorando não, estou te dizendo a realidade. Você ficar velho? É aquela história, deixa eu enterrar meus pais primeiro. Aí Jesus vira para aquele camarada e diz assim, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Não, amanhã, pastor, amanhã eu me arrependo, amanhã eu confesso o meu pecado, amanhã eu aceito. Amanhã? Irmãos, Félix adiou a sua vida e perdeu a sua alma. Esse amanhã para ele nunca chegou. Nunca chegou. A vida espiritual, ela é para ser desfrutada hoje. Hoje. As decisões da vida espiritual precisam ser tomadas hoje. Se você precisa se acertar com Deus, você precisa se acertar hoje. Não deixa para amanhã, não. Se você precisa buscar o Espírito Santo para ser cheio de poder, busque hoje. Não deixa para amanhã, não. Se Deus te deu uma ordem para ser cumprida, cumpra hoje. Não deixa para amanhã, não. Aquele que diz assim, amanhã, ou semana que vem, eu vou pensar nisso, ele nunca vai ser vitorioso na vida cristã. Nunca. 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 Então, irmãos, a verdade é que quando nós entramos por esse caminho de postergação, a gente nunca tem coragem de agir. Né? É aquela história aquele recado que tem na mercearia, na padaria. Tinha antigamente, hoje faz tempo que eu não vejo. Fiado só amanhã. Aí você volta lá no dia seguinte, fiado só amanhã. Volta no dia seguinte, fiado só amanhã. Nunca é hoje. Eu vou orar só amanhã. Aí volta no dia seguinte, vou orar só amanhã. Vou me arrepender só amanhã. Você está dizendo para Deus assim, Senhor, eu não creio. Eu não creio. Eu não creio na oração. Eu não creio que Tu és um Deus de justiça. Eu não creio que eu sou capaz. Eu não creio que vai ter juízo. Uma coisa que me traz muita agonia nos dias de hoje é a banalização da graça de Deus. Ah, Deus aceita tudo de qualquer jeito. A graça dele envolve tudo.
não preciso orar, não preciso me consertar. Ele está sempre esperando. Irmão, vigia. Abre o olho. Abre o olho. O amanhã de bênção se constrói no hoje. O amanhã de bênção se constrói no hoje. O futuro de bênção se constrói no agora. Guarda essa palavra no seu coração. E vamos orar hoje. Vamos orar hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Quantos precisam de uma oração hoje? Hoje. Não é amanhã não, é hoje. É hoje. Mantenha sua mão levantada. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Pai querido, eu quero, em nome de Jesus, dizer que nós cremos no Senhor. Cremos na sua palavra, cremos no seu poder e cremos integralmente. Nós não queremos deixar para amanhã, Senhor, como igreja, a intercessão que precisa ser feita hoje. Meu irmão, minha irmã levantou a mão aqui dizendo que precisa de uma oração hoje. Eu não sei o que está no coração dele, mas o Senhor sonda os corações de cada um. O Senhor conhece a necessidade, conhece a urgência, o Senhor conhece todas as coisas. E eu quero, juntamente com os meus irmãos, nós queremos unidos apresentar diante do Senhor uma oração hoje, para que a bênção seja abreviada, para que a bênção chegue logo, para que a oportunidade não seja perdida, Senhor. Abençoa o meu irmão, Pai, como pastor, como sacerdote. Eu apresento a vida dele diante de Ti, apresento a causa dele diante de Ti. Sei que Tu és um Deus que olha dos céus e contempla a causa de cada um. Vem responder, vem abençoar, vem ministrar. Nós não queremos deixar isso para depois, Senhor. Vem curar, Senhor, vem abrir a porta, vem restaurar a saúde, vem restaurar as finanças, vem restaurar os relacionamentos, Senhor. Eu busco isso em Ti. Eu clamo por essa bênção na vida do meu irmão, que o Senhor trouxe para cá hoje, o Senhor atraiu para cá hoje, esse irmão que entendeu que precisava estar hoje na casa do Senhor. Eu peço que o Senhor honre esse propósito, Senhor, de não deixar para amanhã, de estar hoje aqui. Eu clamo que o Senhor honre a vida do meu irmão e abençoe a vida dele, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que nós adiamos aquilo que precisávamos fazer na nossa vida espiritual, tanto em benefício nosso, como em benefício dos outros, em benefício da Tua igreja. Perdoa-nos, Senhor. Nós queremos ser diligentes na Tua obra, queremos ser diligentes na Tua palavra, queremos ser diligentes na comunhão com o Senhor, queremos ser diligentes nos nossos relacionamentos, queremos ser diligentes na busca do Espírito Santo. Ore malabashiri irianda lamanai, canta labassuri irianda lamanai. Queremos ser diligentes na Tua presença. Não queremos procrastinar uma vida espiritual, Senhor, mas queremos que a nossa vida espiritual esteja sempre na vanguarda, esteja sempre na frente, esteja sempre na urgência, esteja sempre zelosa, Senhor, vigilante. Isso nós buscamos no Senhor e queremos, Pai, que o nosso coração se desperte cada vez mais para isso. Eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore com o irmão, abençoe a vida do meu irmão. Ore com ele, ore com ele. Diga: olha, eu quero orar com você hoje, quero orar com você agora, quero te abençoar hoje, quero te abençoar agora. Que eu creio num Deus que responde as nossas orações hoje, responde as nossas orações no agora também. Eu creio nesse Deus. Aleluia. Teus braços onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus.
eu me